Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico, estatística, e quero falar com você em especial que está se preparando para concurso de professor de matemática. Galera, aqui é um papo de matemático para matemático. Queremos, nesse momento, poder oportunizar alguns momentos agradáveis. Recordar juntos com você, colega, como que a gente opera determinadas situações, que são, assim, digamos, imprescindíveis, conhecimentos que irão nos ajudar a resolver e se dar bem nos concursos públicos. Então, com você, caro colega matemático, é com você que eu quero falar. Nós preparamos aí um curso de formação e preparação para provas de concurso público voltado para professores de matemática. Então, nós vamos destacar durante esse curso vários assuntos interessantes que vão vir de encontro aí ao seu edital, aquilo que você realmente vai ter que saber para se dar bem nessa prova. Então, dentre dos assuntos que é cobrado comumente nos concursos públicos, está o assunto conjunto numérico. Parece um assunto relativamente simples, e de fato o é. Porém, tem algumas questões que a gente precisa estar recordando. São alguns conceitos que às vezes a gente acaba se atrapalhando, esquecendo na hora, e de bobeira a gente acaba errando alguma questão. Então, quero convidar você para recordarmos juntos algumas coisinhas de conjuntos numéricos. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, nós vamos falar sobre operações sobre conjuntos numéricos e vamos resolver alguns problemas no final, ok? Vamos dividir em dois momentos. Nesse primeiro momento, eu vou recordar aí alguns conceitos que são necessários para a gente se dar bem nos exercícios. Beleza, galera? Vamos lá, então? Primeira coisa nós não podemos esquecer, obviamente, o próprio conceito de conjunto numérico. A gente sabe o que é um conjunto, agrupamento de elementos, características comuns, como que nós representamos o conjunto numérico. Beleza. A gente vai dar um destaque especial para a questão diagrama de Venn, que são aqueles problemas que nós usamos realmente esse diagrama. Então, nós vamos trabalhar também essa questão aí. Uma questão bastante básica, né? A gente sabe que na hora de nós demonstrarmos um conjunto, necessariamente nós não precisamos repetir aqueles elementos comuns. Então, eu tenho aqui um conjunto x, 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 y, y, z. Esse conjunto não necessariamente precisa ser disposto nesse formato. Eu posso simplesmente colocar x, y, z. Professor, mas o x aparece 3 vezes? Não importa. Na hora de representar, eu represento uma única vez, né? Então, é uma questão que a gente já sabe. Bom, essa palavra cardinal do conjunto, o que é isso? O número de elementos que um conjunto tem, nós chamamos cardinal do conjunto, ok? E ele se representa por NQ. Se for um conjunto A, vai ser NA. Se for um conjunto B, vai ser NB. Então, esse N, entre parênteses, o Q, porque é o conjunto, número de elementos de Q. Então, eu tenho aqui um conjunto A, B, C, D, E. Qual é o seu cardinal? Número de elementos de A, nesse caso aqui, 5 elementos. Observem que eu estou chamando a atenção de vocês para essa terminologia técnica que comumente aparece nos concursos públicos. Nós, no nosso dia a dia, em sala de aula, a gente acaba simplesmente deixando de mão desses meios técnicos e usamos simplesmente número de elementos do conjunto. E com isso a gente acaba esquecendo até a nomenclatura oficial, o termo técnico usado. E no concurso vai aparecer esse termo técnico. E eu já tive a experiência de, trocando ideia com alguns colegas, e chegar e perguntar, qual que é o número cardinal? Aí o colega chegar e ficar meio assim, não que ele não saiba, é que ele não recordava da associação dessa terminologia técnica com o que, de fato, ela representava. Se eu perguntasse quantos elementos tem um conjunto, ele com certeza saberia me dizer. Mas como foi perguntado qual é o número cardinal do conjunto A, B, ou C ou D, a pessoa ficou realmente assim meio que atrapalhada porque não está acostumada com esse termo. Então, o objetivo, o propósito dessa aula é também se
deixar você inteirado da termologia técnica que é necessária e usada no concurso. Então, eu tenho aqui um outro conjunto B, x, x, y, y, z, z. Qual é o seu cardinal? Veja bem, eu tenho 3 elementos, o x, o y e o z. Então, o cardinal dele é 3. Beleza. Recordamos essa parte já. Relação de pertinência, galera. Isso aqui é algo também que, às vezes, nos confunde um pouco. Nós sabemos que o conjunto ele deve ser representado entre chaves, parênteses ou colchetes. Beleza. Nós sabemos também que quando eu represento um elemento, um número, e sem estar envolvido por chaves, parênteses ou colchetes, esse número passa a ser simplesmente um elemento. Para ele se tornar conjunto, ele tem que estar envolvido entre chaves, parênteses ou colchetes. Sabemos disso. Mas existem situações em que, mesmo o número estando envolvido por chaves, por parênteses ou por colchetes, ele se torna um elemento. E que situação é essa? Vamos recordar? Veja bem. Bom, o símbolo que nós utilizamos na relação de pertinência é o símbolo pertence ou o símbolo não pertence, caso nós queiramos expressar que aquele elemento não está presente no conjunto, né? Bom, exemplos básicos, né? Seja M o conjunto 2, pertence a M e tal. A gente lê 2 pertence ao conjunto M, 5 não pertence ao conjunto M. Tranquilo? Essa parte a gente passa mais rápido. A relação entre conjuntos. Essa questão que eu acabei de dizer, de ter um conjunto dentro de outro conjunto, e usando os símbolos de pertinência, daqui a pouquinho eu vou dar ênfase nisso. Só que antes eu vou falar da relação de inclusão e aí depois a gente retoma esse assunto. Então vem comigo. O que é a relação de inclusão? É uma associação que nós fazemos entre conjuntos. A relação de pertinência ela é usada para relacionar um elemento com um conjunto. E quando eu quero relacionar 2 conjuntos, nós usamos as relações de inclusão, né? Que pode ser o seguinte: se um conjunto A está incluso em outro conjunto, tá? Se e somente se todo elemento de A for também elemento de B. Então, eu digo que um conjunto A, todos os seus elementos, tá? Um conjunto A está incluso em outro conjunto quando todos os elementos de A também são elementos de B. Observe a condição, e eu quero chamar a sua atenção para essa condicionante, porque às vezes no concurso público ele pede qual é a condição que garante essa inclusão. E aí você tem que estar associando a isso. O que é um conjunto estar dentro do outro? Em que situação eu posso dizer que um conjunto A está incluso num conjunto B? A condição é essa: se e somente se todo elemento de A também for elemento de B. E aí existe toda uma representação simbólica disso aqui. A notação é o símbolo de estar contido, né? A está contido em B. Então, A está incluso em B. Posso dizer também A é subconjunto de B. Posso dizer que A é parte de B. Então, observem que tem várias formas de nós expressarmos que um conjunto está presente no outro, quando todos os seus elementos estão presentes no outro. Então, eu posso dizer A está incluso em B, eu posso dizer A é subconjunto de B, eu posso dizer A está contido em B e posso dizer também que A é parte de B. Graficamente, eu represento assim, ó. Eu tenho o conjunto B e dentro do conjunto B eu vou colocar o conjunto A, porque o conjunto A é parte do conjunto B. Todos os seus elementos estão dentro do outro. Isso aqui, graficamente. Simbolicamente, A está contido em B, ou A é subconjunto de B, ou A está incluso em B, ou A é parte de B. Então, acostumem com essas linguagens, porque qualquer uma delas pode ser fonte de alternativa, tá? Beleza. Propriedades, galera, que é bem interessante, porque também é algo que as bancas exploram. E se eu sei as propriedades, facilita, porque as propriedades aqui são formas de nós expressarmos essa inclusão de um conjunto ou em outro de formas diferentes.
Tá? Todo conjunto está incluso em si mesmo. Primeira propriedade, tá? Quer dizer, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Todo conjunto é parte dele mesmo, ok? Segunda propriedade, o conjunto vazio se considera incluído em qualquer conjunto. Isso aqui é um fato bastante interessante, porque às vezes a gente fica meio perdido com relação a isso. O conjunto vazio, ele está presente em todos os conjuntos. Tá? Ah, professor, mas por que o conjunto vazio está presente em todos os conjuntos? Simplesmente, a própria definição de inclusão já garante que o conjunto vazio está presente. Porque, veja bem, nós dissemos que um conjunto, para estar incluso, para ser parte do outro, todos os seus elementos têm que estar no outro. Ah, beleza, essa é a condição de inclusão. E se ele não estiver incluído, em que situação eu uso essa representação? A não está incluído em B. A não está contido em B. A não é parte de B. Em que situação eu uso essa representação? Aí eu tenho que fazer a leitura disso. Para que eu possa dizer que A não está contido em B, tem que existir pelo menos um elemento de A que não pertença a B. Para que isso seja verdadeiro, tem que existir pelo menos um elemento de A que não esteja presente em B. Veja bem, mas se o conjunto vazio não contém nenhum elemento, então não vai ter situação em que não vai existir esse elemento. Em que vai existir esse elemento que não está incluso no outro. Porque o conjunto vazio não possui elemento. A quantidade de elementos de um conjunto vazio é nula. Não existe. Ok? Então, eu parto do pressuposto que, para não estar contido, tem que ter um elemento que não pertença a outro conjunto. Como o conjunto vazio não tem nenhum elemento, então, esse pressuposto que garante a não inclusão não é válido. Portanto, eu posso dizer que o conjunto vazio está presente em qualquer conjunto. Está presente no conjunto B, no conjunto A e assim sucessivamente. Beleza? Então, essa é a prova técnica que nós temos de demonstrar essa propriedade aqui, tá? Pelo conceito da não inclusão. Tranquilo? Beleza? Então, para deixar claro, um conjunto, para não estar incluído em outro, tem que existir pelo menos um elemento desse conjunto que não esteja no outro. Então, tem que existir um elemento. E o conjunto vazio não possui elemento. Então, ele não vai estar numa situação de não inclusão, porque ele não satisfaz a definição de não inclusão, que tem que existir um elemento que não esteja no outro. Como o conjunto vazio não tem elemento, então eu posso dizer que ele está presente em qualquer conjunto. Beleza? Inclusive nele mesmo, tá, gente? Inclusive nele mesmo, não esqueça disso. Terceira propriedade. A está incluído em B. Então, eu tenho aqui A está contido em B. Equivale a dizer que B contém A. Se A está dentro de B, é porque B contém A. Beleza? Tranquilo. Terceira propriedade. Se A não está incluído em B, então A não é subconjunto de B. Portanto, B não irá conter A. Tá? Significa que há pelo menos um elemento de A que não pertence a B. Tá? Então, é baseado nessa definição que a gente prova que o conjunto vazio está presente em qualquer conjunto. Porque olha a definição. Se A não está incluído em B, tá? Então A não é subconjunto de B. Isso significa que existe pelo menos um elemento de A que não pertence a B. Tá? E a quarta propriedade é a forma simbólica de nós representarmos isso. Em que situação eu tenho que A está contido em B? E aí eu quero chamar a sua atenção, prezado colega, para a gente captar essa representação simbólica, que é uma das formas que as bancas têm de explorar esse conceito. O que significa dizer A está contido em B? Então, olha só, simbolicamente, como que eu defino dou esse significado de A estar contido em B. A está contido em B, sei, somente sei,
Para todo x pertencente a A, ou seja, para todo elemento de A pertencente a A, vai existir o mesmo elemento pertencente a B. Esse elemento que pertence a A também irá pertencer a B. Para todo x pertencente a A, existe um x pertencente a B. Se eu tenho que um determinado elemento pertence ao conjunto A, esse mesmo elemento também terá que pertencer ao conjunto B. Ou seja, todos os elementos de A têm que ser também elementos de B. Aí eu posso dizer que A está contido em B. Tranquilo? Bom, exemplo, vamos fazer alguns questionamentos aqui. Eu tenho aqui agora entra aquela parte que eu falei, de ter um conjunto dentro de outro conjunto na relação de pertinência, que eu falei para vocês que a gente iria retomar. Então, vem comigo aqui agora. Ó. Eu tenho aqui um conjunto G, e esse conjunto G contém os seguintes elementos. Presta atenção aqui, cara. Ó, 1, 3, só que 3 está colocado entre chaves, aí o 5, aí eu tenho o 7 e o 10, olha como que está representado, e o 11. Determinar se é verdadeiro ou falso. Agora eu tenho que julgar todos esses itens aqui. Vamos analisar um por um aqui. Primeiro, o conjunto vazio está contido no conjunto G? Bom, isso já é questão já definida. Nós já acabamos de falar que o conjunto vazio é um conjunto que está presente em todos os conjuntos. Então, nós temos que isso daqui é verdadeiro, beleza? Conjunto vazio está contido no conjunto G? Sim, é verdadeiro. O conjunto vazio está incluso em todos os conjuntos. Tranquilo? Beleza. Agora, a segunda. 3 entre chaves pertence ao conjunto G? Galera, isso daqui é uma situação que geralmente nós diríamos que é falso. Né? A gente ia falar assim, isso aqui é falso. Por quê? Porque não se utiliza o símbolo de pertinência para relacionar um conjunto com outro conjunto. E o 3, escrito neste formato, ele é um conjunto. Ah, beleza, tá certo o raciocínio. Até aí não tem erro. Você pensar assim, que de fato o símbolo de pertinência, a relação de pertinência, o pertence ou não pertence, ele só é utilizado quando eu relaciono um elemento com um conjunto. Mas a definição de elemento que não está bem caracterizada. Porque elemento não é simplesmente quando eu tenho um número, por exemplo, sem estar envolvido por chaves, parênteses ou colchetes. Porque esse número envolvido por chaves, parênteses ou colchetes, que até então eu tenho como conceito que dessa forma ele é um conjunto, ele pode ser também considerado um elemento quando ele estiver incluso dentro de outro conjunto. Ah, então voltamos à fita então. Então, um conjunto, ele pode, em determinada situação, ser considerado elemento? Resposta, sim. Em que situação? Quando ele estiver dentro de outro conjunto. Então, um conjunto dentro de outro conjunto, ele passa a ser considerado elemento daquele conjunto. Tranquilo? Então, é o que aconteceu. Observem aqui, ó, eu tenho 3 escrito entre chaves. Então, esse 3, que é um conjunto, nesse caso, passa a ser um elemento do conjunto G, porque tudo isso aqui, ó, é o conjunto G. Tudo que está aqui dentro são elementos do conjunto G. Tranquilo? Então, isso daqui é verdadeiro, galera. Verdadeiro. Tá? Beleza? Vamos para o próximo. Olha só. Aqui tem o 7 entre chaves, o 10 sem estar entre chaves, mas os dois juntos entre chaves. Pertence a G? Observe o seguinte. Aquilo ali é um conjunto. Teoricamente, eu não posso usar, né, pertence ou não pertence entre dois conjuntos. Beleza. Só que, para que eu possa usar, um conjunto tem que estar dentro do outro. Tranquilo, já entendi isso. Ah, mas ele tem que estar representado de forma idêntica, igual. Não pode ter nenhum detalhe
desviando, não pode ter nenhuma diferença. E se você observar aqui, a forma como está sendo representado é diferente da forma como está lá. Olha só, eu tenho 7 e 10 entre chaves. Aqui o 7 apareceu entre chaves de forma isolada. E não está representado desse jeito lá. Se tivesse representado exatamente desse jeito lá, o símbolo estaria correto. Mas nesse caso não é. Ele não pertence a G, não posso colocar isso aqui, não posso colocar essa representação, porque ele não está expresso dessa forma lá. Então, essa questão é falsa. Isso aqui não é elemento do conjunto G. Beleza? Vamos para o próximo. O mesmo raciocínio desse anterior. Observem que o 3, eu tenho aqui ó, o 3 expresso e o 1, ok? Isso aqui, ele está dizendo que contém o conjunto G. Bom, primeiro a gente tem que entender que esse símbolo de contém, ele não pode ser usado para associar um conjunto menor a um conjunto maior. Lembrando, o que é um conjunto menor, o que é um conjunto maior? Nós expressamos a referência de menor ou maior dependendo da quantidade de elementos. O conjunto que apresenta mais elementos que o outro, ele é um conjunto maior. O conjunto que tem menos elementos seria um conjunto menor. Então, o símbolo contém é para associar um conjunto maior a um menor. E esse conjunto aqui, ele é menor que o conjunto G. A quantidade de elementos que ele apresenta é menor que a quantidade de elementos do conjunto G. Eu tenho 2 elementos do conjunto G, eu tenho mais elementos. Então, não é. Eu já não posso usar esse símbolo. Já está errado. Ok? Então, resposta falso. E agora, 1, 5 e 11 está contido no conjunto G? Veja bem, 1, 5 e 11, isso aqui é um conjunto. É um conjunto. E os elementos desse conjunto estão presentes no conjunto G? Galera, olha só, se você prestar atenção aqui, ó, 1, 5 e 11. Exatamente da forma que está representado aqui, aparece lá. Então, essa representação, essa escrita, ela é verdadeira. E eu tenho que usar esse símbolo obrigatoriamente. Por quê? Porque aqui é um conjunto. 1, 5 e 11 é um conjunto. Professor, eu poderia colocar o símbolo de pertence? Não, não poderia. Por quê? Porque 1, 5 e 11, do jeito que está expresso aqui, ele está escrito como um conjunto. Então, eu não posso usar conjunto com conjunto o símbolo de pertence, a não ser que esse conjunto, do jeito que ele está sendo representado, esteja dentro do outro, tá? Como foi o caso aqui, ó, do 3, como foi o caso do 3. Aqui é um conjunto. O G é outro conjunto. Basicamente, nós não poderíamos usar esse símbolo. A única condição para que eu use esse símbolo é que esse conjunto esteja, da forma como ele está sendo representado aqui, dentro do conjunto G. E é o que aconteceu. Então, sendo assim, me é permitido usar o símbolo de pertence. Agora, 1, 5 e 11, eu não tenho 1, 5 e 11 aqui dentro entre parênteses. Então, eu não posso usar o símbolo de pertence. Está errado, ok? Mas posso dizer que ele está contido, porque esses elementos estão dentro do conjunto G. Então, isso aqui é verdadeiro. Tranquilo? Vocês viram que são detalhezinhos que eu estou recordando com vocês, que às vezes faz a diferença na hora do concurso, tá? Que uma coisinha dessa acaba pegando a gente lá. Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos para frente, galera. Ó, outra coisa que eu quero recordar com vocês. Essa palavra, conjuntos comparáveis. Que, tecnicamente, a gente também não usa muito essa palavra. E a gente precisa recordar. Quando que um conjunto é comparável a outro? O que quer dizer isso? Então, vem comigo. Ó. Um conjunto A é comparável a um outro conjunto B se entre esses conjuntos existe uma relação de inclusão. Ou seja, um está incluso no outro ou um contém o outro, coisas desse tipo. Se existir uma relação de inclusão,
então eles são comparáveis, ok? Então esse termo técnico, conjunto comparável, é atribuída toda vez que existe uma relação de inclusão entre dois conjuntos. Tranquilo? Então um exemplo aqui, ó. A é comparável com B se a união de A com B for igual à união de B com A. Então, se eu tenho essa inclusão, A união com B igual a B união com A, então eles são comparáveis, beleza? Exemplo, olha só, o conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, 2 e 4. Aí eu vou e pego. Eu tenho aqui A e B. Observe que B está incluso em A, portanto, A e B são comparáveis. Tranquilo? Sempre que um conjunto estiver dentro do outro, incluso, for parte do outro, for subconjunto do outro, então eu digo que eles são comparáveis. Ou seja, quando prevalecer o símbolo do está contido. Sempre que eu puder dizer que uma coisa está contida na outra, então eles são comparáveis. Tranquilo? Então, não se esqueçam dessa termologia aí. Beleza, vamos para frente então. Próxima coisa, igualdade de conjuntos. Bom, isso aqui é bem básico, a gente já sabe, dois conjuntos são iguais quando eles possuem a mesma quantidade e os mesmos elementos, ok? Então, engraçado que isso pode ser representado assim, de formas diferentes. E aí eu tenho que identificar essa igualdade resolvendo talvez alguma expressão, tá? Exemplo aqui, x tal que x ao quadrado igual a 9. X ao quadrado igual a 9, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, x igual a mais ou menos 3. Observem isso. X menos 3 vezes x mais 3 igual a 0. Isso quer dizer que x menos 3 é 0 ou x mais 3 é 0. X menos 3 é 0 só se x for igual a menos 3. Ou mais 3, e x mais 3 é 0 se x for igual a menos 3. Portanto, observe menos 3 e mais 3 e menos 3 e mais 3. Observe que nos dois casos nós temos a mesma resposta. Quais são os elementos do conjunto A? Menos 3 e 3. Quais são os elementos do conjunto B? Menos 3 e 3. Então, como eles possuem a mesma quantidade e os mesmos elementos, então nós podemos dizer que o conjunto A é igual ao conjunto B, beleza? Resolvendo, a gente chega nessa conclusão aqui, tranquilo? Simbolicamente, como que nós representamos isso? Olha só, A está contido em B, se somente se A está contido em B e B está contido em A, beleza? Preste atenção nessa representação simbólica, galera. Quero que você concentre nisso aqui. Por quê? Porque no concurso, ele pode pedir exatamente, ao invés dele escrever, um conjunto é igual ao outro, se tiver a mesma quantidade de elementos e os mesmos elementos, ao invés dele escrever isso, ele pode fazer uma representação simbólica. E aí você tem que estar antenado nisso daqui, ó. Tá? Como que eu expresso a igualdade de conjuntos de forma simbólica? Dois conjuntos são iguais se somente se um estiver incluso no outro e o outro também estiver incluso nesse um. A incluso em B e B incluso em A. Essa simbologia aqui, ó, esse chapeuzinho, esse acento circunflexo, é um acento utilizado muito na lógica. Ele representa um conectivo lógico, o E, tá? Esse símbolozinho é o símbolozinho do conectivo E. Então, A está contido em B e B está contido em A. Essa é a representação simbólica do conectivo E. Tranquilo? A gente usa muito na lógica matemática isso aqui. Beleza. Bola para frente, vamos lá. Conjunto disjunto, gente. Isso aqui também é uma terminologia que às vezes a gente acaba deixando de usar e acaba esquecendo. O que é um conjunto disjunto? Nós dizemos que dois conjuntos são disjuntos quando eles não possuem elementos comuns. Não tem nenhum elemento, olha só, não tem nenhum elemento comum. Não é só alguns, é nenhum. Quando a intersecção entre eles é conjunto vazio, não existe intersecção, beleza? Aí o termo técnico usado é
disjuntos. Dois conjuntos são disjuntos quando não tem elementos comuns. A representação gráfica disso daqui, como que fica? Eu tenho aqui um conjunto A e eu tenho aqui um conjunto B. Observem que eles não possuem elementos comuns. Então, eu desenho um de um lado, outro do outro lado. Não existe em nenhum momento uma parte comum entre eles. Por quê? Porque os elementos de um são diferentes do outro. Beleza? Então, está aqui, ó. Como podemos observar, A e B não têm elementos comuns, portanto, são conjuntos disjuntos. Beleza. O que mais que nós temos aqui, ó? Conjunto de conjuntos, galera. O que é isso, professor? Conjuntos de conjuntos. É aquele lance que nós falamos, quando eu tenho um conjunto dentro de outro conjunto. E nós podemos fazer essa representação. Olha só, um exemplo aqui do conjunto F. Eu tenho o conjunto A, o conjunto B, o conjunto AB, o conjunto ABC. Isso aqui, de forma isolada, isso aqui é um conjunto, ó. Isso aqui é um conjunto, esse A. Escrito nesse formato é um conjunto. Então, eu tenho conjunto dentro de conjunto. Bom, A é um elemento do conjunto F. Observe que A sozinho é um conjunto, mas eu posso usar o símbolo de pertence porque ele é um elemento do conjunto F. Então, é correto dizer que o conjunto B está contido no conjunto F? O que você acha? Para um pouquinho, dá uma pausa no vídeo e diz, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Nós sabemos que o símbolo de inclusão está contido, não está contido, contém, não contém, eles são usados para relacionar dois conjuntos. Isso aqui é um conjunto, isso aqui é um conjunto. É correto dizer isso? Sim ou não? E aí? Resposta? Não. Por quê, professor? Isso aqui é um conjunto, isso aqui é outro conjunto, tá certo? Só que agora eu estou falando de um conjunto que está dentro de outro conjunto. E esse conjunto, estando dentro de outro, ele perde a sua maestria. Ele deixa de ser considerado como sendo um conjunto, mas ele passa a ser um elemento desse outro conjunto. Então, se ele é um elemento, eu tenho que usar o símbolo de pertence ou não pertence. Eu não posso usar o símbolo de estar contido ou não estar contido. Porque agora, o fato dele estar dentro do outro transforma ele de conjunto a elemento. Então, isso aqui agora, apesar dele ser um conjunto escrito nesse formato, mas pelo fato de, em comparação a F, ele passa a ser um elemento de F. Então, o correto seria, ele pertence a F e não está contido. Ok? Aqui, ó, B pertence a F. Tranquilo? Ficou claro essa parte? Beleza. Conjunto das partes, gente. Isso aqui é uma outra coisa que vira e mexe a pedido dos concursos públicos. O que é o conjunto das partes, gente? O conjunto das partes, também conhecido como conjunto de potência, tá? Também algumas bancas usam essa terminologia, tá? Não chama de parte, chama de potência, tá? Conjunto das partes ou conjunto de potência de um conjunto é o quê? É o conjunto formado por todos os subconjuntos. Em outras palavras, eu vou fazer as mais diversas combinações aqui e vou ver quantos subconjuntos eu consigo formar a partir desses três. Tá? Então, eu posso formar os seguintes subconjuntos. Olha só. Eu posso formar só o M sozinho. Eu posso pegar só o N sozinho. Eu posso pegar só o P sozinho, eu posso combinar o M com N, eu posso combinar o M com P, é um subconjunto de lá. Então, tudo isso que eu estou mostrando é um subconjunto daquele conjunto A. Eu posso fazer o N com o P, eu posso pegar os três juntos, que seria, todo conjunto é subconjunto de si mesmo, não esqueça disso. Então, MNP. Aí, veja bem, está faltando um aqui, não está, gente? Quem está faltando aqui? Pensa direitinho. Esqueceu? Gente, conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto que, muito embora não aparece, mas ele está presente em todos os conjuntos. Então, ele faz parte do conjunto das partes de A. Então, conjunto vazio. Então, olha só, eu consegui formar aqui
8 subconjuntos desse conjunto A, que contém quantos elementos? 3 elementos. Beleza. Então, todos eles juntos são chamados de conjunto das partes. Mas uma coisa que não vai acontecer, obviamente, no concurso, é pedir para você enumerar quem é o conjunto das partes. Pelo menos isso não é, digamos, comum de ser cobrado pelas bancas, ok? O que as bancas fazem referência é a quantidade de elementos ou quantidade do conjunto das partes. Quantos elementos vai ter nesse conjunto? Não quais, mas sim quantos elementos. Beleza. E para descobrir a quantidade de elementos, a gente vai, né, que é o conjunto potência de A, que seria o conjunto partes de A, certo? A gente usa uma regrinha básica, né, que é a seguinte, o exponencial, 2 elevado a n, onde n é a quantidade de elementos do conjunto. Então, naquele exemplo anterior, no conjunto A, eu tinha 3 elementos, 2 elevado à terceira é 8, por isso que nós conseguimos formar 8 subconjuntos daquele conjunto lá. Vamos ver esse caso aqui, ó. Dado o conjunto B, x tal que x é um número par, onde x é maior que 5 e menor que 15. X é um número par. Determinar o cardinal de PB. Veja bem, ele deu um conjunto B, ele falou que B é um número par compreendido entre 5 e 15. X é maior que 5 e menor que 15. E ele quer saber o cardinal P de B. Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês, que às vezes os colegas acabam não sabendo dar essa resposta. Por quê? Porque não entendeu essa parte aqui, ó, determinar o cardinal. O que é determinar o cardinal? Falamos no início da aula, é determinar a quantidade de elementos do conjunto. Eu preciso saber quantos elementos tem aquele conjunto. A partir do momento que eu determino a quantidade de elementos, eu estou determinando o cardinal daquele conjunto. Então, é simples, é só nós descobrirmos quantos elementos tem esse conjunto. Se é número par maior que 5 e menor que 15, basta nós enumerarmos. Então, acompanha aqui, ó. Maior que 5, 6, 8, 10, 12, 14, menor que 15, então, para aí. Quantos elementos eu tenho aqui? 5 elementos. Beleza, tá? Então, eu tenho 5 elementos aqui. Para nós acharmos a quantidade de subconjuntos, que seria o conjunto das partes desse conjunto aqui, o que eu tenho que fazer? Como tem 5 elementos, certo? Que o cardinal dele vai ser 5, porque tem 5 elementos, então eu vou pegar 2 elevado a 5, porque é 2 elevado a n aqui, ó. 2 elevado a n. Assim eu encontro o conjunto das partes. Então, o conjunto das partes aqui, a quantidade de subconjuntos vai ser 32. 2 elevado a quinta, 32. Beleza? Operações com conjuntos, gente. Beleza, ó, mais uma coisinha que a gente precisa saber de conjuntos aqui. Operações. Nas operações, eu quero destacar aqui a seguinte situação. Primeiro, união de conjuntos. Tranquilo, né, gente? Isso aqui é de boa, vamos passar bem rapidamente aqui. Unir dois conjuntos é pegar os elementos dos dois conjuntos e colocar dentro de um só, sem necessariamente repetir os elementos que são comuns. Professor, se eu repetir? Se repetir, a gente já viu, você pode escrever o mesmo elemento mais de uma vez, mas quando for contar a quantidade de elementos, eu devo contar como uma única vez. Beleza, então a união representada por U é exatamente fazer esse processo. Mas o que eu quero chamar a atenção? São nas propriedades. É aqui que as bancas exploram, tá? Então vamos ficar atento às propriedades referente à união. Primeiro, a união entre um conjunto com ele mesmo, a união de um conjunto com ele mesmo é igual a ele mesmo. A união com A é o próprio A. Tranquilo? Segunda propriedade. A união com B é igual a B união com A. A ordem não importa aqui, certo? A ordem dos conjuntos não altera o resultado da união. Eu fazer A união com B ou B união com A é a mesma coisa, ok? A união com conjunto vazio. Bom, a união com conjunto vazio não altera o conjunto. Por quê? Porque o conjunto vazio já está presente dentro do conjunto A. Então, o A não deixa de ser A.
porque ele está unindo a um conjunto vazio. Então, se a gente partir do pressuposto, se o conjunto é vazio, não tem nada mesmo, então o A continua sendo ele mesmo, porque eu não uni ele com nada, certo? Então não muda nada. A união de A com um conjunto U qualquer, no caso, um conjunto universo, e esse conjunto universo, obviamente que A está dentro dele, certo? Então esse U aqui representa um conjunto universo. Então A é parte desse conjunto. Se eu estou unindo A com esse conjunto universo, a resposta é o próprio conjunto universo. Por quê? Porque os elementos de A já estão dentro desse conjunto universo, então não muda nada. Quinta propriedade. A união com B, união com C. Eu posso, de forma associativa, trabalhar isso daqui. Ou eu uno A com B, depois o resultado eu faço a união com C, ou eu posso fazer B união com C e depois com A, não vai mudar nada. De forma associativa, isso daqui continua valendo, ok? Tranquilo. A outra propriedade é que se a união de A com B for conjunto vazio, só existe uma situação para isso ser verdadeiro. Em que situação eu tenho a união de dois conjuntos sendo conjunto vazio? Quando eles forem vazios, tanto um quanto o outro. Porque se um deles for diferente de conjunto vazio, a resposta não vai ser conjunto vazio. Porque para unir dois conjuntos, independe dos elementos serem ou não semelhantes, iguais. A união implica em colocar tudo dentro de um conjunto só. Então, eu tenho que pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B e colocar dentro de um conjunto só. Se essa resposta está dando conjunto vazio, é porque, obrigatoriamente, dentro de A não existe nada e dentro de B também não existe nada. Portanto, A é vazio e B também é vazio. Tranquilo? Essa é a leitura que nós temos que fazer. Bom, intersecção. O que seria a intersecção? Também tranquilo, né? Intersecção, agora a gente só pega os elementos comuns. Então, eu tenho dois conjuntos A e B. Se é a intersecção de A com B, é só os elementos que pertencem a A e B ao mesmo tempo. Mas a intersecção também tem algumas propriedades, tá? Então, vamos falar das propriedades, que é o que nos importa aqui agora. Primeira propriedade, a intersecção entre um conjunto com ele mesmo é sempre ele. A intersecção com A é o próprio A, assim como a união. Não muda nada. Beleza. A segunda, A intersecção com B é igual a B intersecção com A. A ordem também não importa, que seria aquela propriedade comutativa, né? Se eu inverto, não altera. A com B, B com A, dá o mesmo resultado. A intersecção com B, B intersecção com A. Tranquilo. Terceira propriedade, A intersecção com conjunto vazio. É o próprio conjunto vazio. Por quê? Porque o conjunto A está fazendo a comparação com um conjunto vazio, que não tem nada. Então, a resposta vai ser vazio, porque não existe elemento comum entre eles, a não ser o próprio conjunto vazio. É a única coisa que tem de semelhante. E a intersecção é exatamente o que tem em comum. Diferente da união, lembram? Na união era o próprio conjunto A, agora na intersecção é o próprio conjunto vazio. Então, a intersecção de A com um conjunto universo, partindo do que A é um subconjunto desse conjunto universo. Então, se eu estou fazendo a união de A com esse conjunto universo, a resposta é o próprio A. Tá? A intersecção com ele, se A está incluso em U, é o próprio A. São todos os elementos de A, porque A é parte de U, ok? A intersecção com B, intersecção com C. É a propriedade associativa. Então, eu posso fazer A com B, o resultado com o C, ou eu posso fazer o B com C e o resultado disso com A, dá na mesma, ok? E sexta e última das propriedades, se eu fizer a intersecção de B com C e unir isso daqui com A, pode ser feito também de forma separada, tá? É como se fosse é uma distributiva aqui, né? Eu faço A com B, depois eu faço A com C e faço a intersecção entre eles. Seria a mesma coisa que eu unir A com B, unir A com C e depois verificar a intersecção entre eles. Então, a união de B intersecção com C é
fazer a união de A com B, fazer a união de A com C, depois a intersecção entre eles. Pode ser representado assim também. Observe que eu estou mostrando formas equivalentes de representar a mesma coisa. Porque é assim que a banca vai cobrar. Ela vai te dar lá uma situação de dois conjuntos e vai dizer lá, uma outra forma de representar a união de A com a intersecção de B com C é... Aí ele te dá uma série de alternativas. E aí você precisa entender que, de acordo com a propriedade da intersecção, isso e isso aqui é análogo, ok? Beleza? Aí, temos mais uma aqui. A intersecção de a intersecção com a união de B com C também pode ser feita de forma associativa. Eu posso fazer a intersecção de A com B, a intersecção de A com C de forma separada e depois eu faço a união entre elas. Tranquilo? Então, observe que a mesma distributiva que foi aplicada para a união vale para intersecção. Beleza? Diferença de dois conjuntos, gente. Olha só. O que é a diferença entre dois conjuntos? Bom, aqui tem umas anotações interessantes que comumente aparecem nos concursos públicos. Bom, de forma geral, nós temos que a diferença entre dois conjuntos A e B é o conjunto formado pelos elementos de A que não aparecem em B. E se for o contrário, B menos A, é o conjunto formado pelos elementos de B que não aparecem em A. Então, a ordem aqui importa, a gente tem que estar atento para isso. Então, se eu tenho dois conjuntos A e B e digo A menos B, então vai ser os elementos de A que não aparecem em B. Nesse caso aqui, o 1 e o 2. Se eu digo B menos A, já é o contrário, elementos de B que não aparecem em A. No caso, o 6 e o 7. Tranquilo essa parte. Beleza. Diferença simétrica. Aqui que eu quero chamar a sua atenção. Essa é uma termologia que nós comumente não usamos, porque não é nem muito comum a gente trabalhar isso em sala de aula. E os concursos cobram. Diferença simétrica. Você sabe me dizer o que é a diferença simétrica? Nós estamos acostumados a falar diferença entre dois conjuntos, A menos B, B menos A. Mas a diferença simétrica é uma termologia pouco usada. Inclusive, alguns livros didáticos não trazem isso daí. Engraçado, e é cobrado no concurso. A diferença simétrica, gente, também ela é muito simples. O que ela é, na verdade? Ela vai ser o conjunto formado pelos elementos de A menos B e B menos A. Exatamente pelos elementos que não são comuns de A e de B. Os elementos que pertencem só a A e os elementos que pertencem só a B. Então, seria como juntarmos, unirmos o A menos B com o B menos A. Isso que é a diferença simétrica. Preste atenção no detalhe da representação simbólica. A delta B. Observe que tem uma letra aqui, ó, um símbolo delta representando essa diferença simétrica, tá? Então a gente lê A delta B aqui, que é a diferença simétrica entre eles. Exemplo, eu tenho aqui um conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tenho um conjunto B, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu quero descobrir o quê? A diferença simétrica entre eles. Então, a diferença simétrica vai ser o conjunto formado pelos elementos de A, que não pertence a B, e pelos elementos de B, que não pertence a A. Portanto, os elementos de A que não pertencem a B são exatamente o 1, o 2, o 3 e o 4. Esses são só de A. E os elementos que são só de B, o 8 e o 9. Os 5, o 6 e o 7 são os comuns, então eu tiro fora eles. Então, resposta 1, 2, 3, 4, 8 e 9. Essa é a diferença, ou seja, a união de A menos B com B menos A, que vai resultar exatamente no conjunto formado por todos eles. Aqui, ó, x tal que x pertence a A menos B ou x pertence a B menos A. Então, é mais uma representação, agora usando aqui um conectivo lógico. Esse Vzinho, na lógica matemática, no raciocínio lógico, esse Vzinho quer dizer ou, tá? E o ou, lembrando que quando eu uso o ou,
Se eu digo A ou B, quer dizer que se for elemento de A está valendo, se for elemento de B está valendo, é o somatório, ok? A ou B. Então, x tal que x pertence a A menos B, ou seja, o resultado disso ou pertence a A menos B ou pertence a B menos A. Um dos dois, tá? Tranquilo? Belezinha. Também é correto a gente afirmar o seguinte, ó, eu posso fazer essa representação aqui, ó. A menos B, B menos A. São as duas partes que vão ser consideradas na diferença simétrica aqui. Tá? E eu posso escrever assim, ó. A delta B é a união de A com B menos a intersecção de A com B. Também uma outra forma de representar a diferença simétrica. Então, eu fiz lá uma representação através de conjunto numérico e agora representando através de união e intersecção, que é exatamente aquilo que a banca pode explorar. Tá? Então, a diferença simétrica entre dois conjuntos A e B pode ser representada por, está aqui, ó, a união de A com B menos a intersecção entre eles. Porque na diferença simétrica, fica ligado nisso, você só tem que retirar a parte comum, que é o igual aos dois, e considerar todos os demais elementos. Belezinha? Então, está aqui. Foi o que nós fizemos, consideramos os dois e retiramos só a intersecção entre eles. E para nós finalizarmos essa parte de operações com conjuntos, vamos falar sobre complementar, galera. O que é complementar de um conjunto? Dado um conjunto universo, chamamos complementar o quê? O que é complementar de A em relação a B? Primeiro, que para que possa existir o complementar, eu tenho que um tem que ser subconjunto do outro, certo? Se é complementar de A em relação a B, o A tem que ser subconjunto de B. Beleza? A palavra complementar quer dizer o que falta em A para A ser igual a B. Como que eu descubro isso? É só fazer a diferença de B menos A. Tranquilo? Beleza, a gente sabe disso. Bom, agora eu quero chamar a atenção de vocês para a forma como se representa isso. Porque é como vai ser cobrado lá no concurso e as bancas vão estar explorando. O símbolo de complementar pode ser indicado ou com esse Czinho ou com esse apóstrofo aqui, ó, esse acentozinho. Tá? Então, isso aqui quer dizer complementar de A, ou isso aqui também quer dizer complementar de A. Obviamente, indicado por um conjunto universo aí, que também vai estar sendo indicado no exercício. Tá? Então, simbolicamente, aqui, ó, complementar de A é o conjunto, um conjunto em destaque, menos o conjunto A. Beleza. Fiquem atentos para essa representação, tá, gente? Porque estamos acostumados só a usar aquela representação tradicional, complementar de A em relação a B, tá? A gente está acostumado a usar isso. E isso aqui, muitas vezes, não aparece. Aparece assim, tá? Então, fique atento. É complementar também. Ou pode usar o C também, né? Então, eu tenho aqui um conjunto universo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem um conjunto A, 1, 3, 5, 7, 9. O complementar de A em relação a esse conjunto universo é o que falta em A para A ser igual a esse conjunto. Observe que A é parte desse conjunto universo, é um pedaço, mas não é tudo. Para A ser igual a ele, está faltando quem? O 2, o 4, o 6 e o 8, ok? Aí o A passa a ser igual. Então, complementar de A, 2, 4, 6 e 8. E é indicado dessa forma, beleza? Propriedades do complemento. Preste atenção nesse detalhe aqui, galera. Propriedades do complemento. Primeira propriedade. O complementar do complementar de um conjunto é ele mesmo. Ó, A complementar e o complementar do complementar. O complementar do complementar é o próprio conjunto. Tranquilo? Segunda propriedade. A união de um conjunto com o seu complementar é sempre igual ao conjunto universo, ao conjunto que está sendo comparado. Se eu estou comparando A com B, complementar de A em relação a B, a união de A com o seu complementar é igual ao conjunto B. Tranquilo? Terceira propriedade. A intersecção entre um conjunto e o seu complementar é vazio. Como assim, professor? Não entendi. Galera, o complementar de um conjunto é somente o que falta para ele ser igual a um conjunto em destaque.
Então, a intersecção entre um conjunto e o seu complementar vai ser sempre um conjunto vazio. Não vai ter elementos comuns. Porque o complementar é só o que falta, é exatamente o que ele não tem. Então, nunca vai ter elemento comum. Por isso que a intersecção entre dois conjuntos, um conjunto e o seu complementar, é sempre conjunto vazio. Quarto, o complementar de um conjunto universo é conjunto vazio. Ou seja, o complementar de um conjunto para ser ele mesmo é nada, porque ele já é ele mesmo. Complementar é o que falta. Ele está sendo comparado consigo mesmo. Então, não tem necessidade de mais nada para ele ser ele mesmo, ok? O complementar do conjunto vazio em relação a um conjunto universo é o próprio conjunto universo. Por quê? Porque o vazio não tem nada. Para ele se tornar um conjunto universo, ele vai ter que ter todos os elementos daquele conjunto universo, ou seja, o próprio conjunto universo. Próxima propriedade. Essa aqui é interessante, que já caiu em concurso. Quando a gente entrar na resolução de exercícios, vocês vão verificar. Então, preste muita atenção nessa forma de representação. Porque como que é cobrado nas bancas? Ele vai dizer assim, uma forma de representar o complementar de tal coisa é... Por exemplo, uma forma de representar o complementar da união de A com B é... Aí, essa é a forma. Olha só. A união com B, complementar da união de A com B. O que é o complementar da união de A com B? É exatamente o complementar de A intersecção com o complementar de B. Ou seja, o que falta no A e no B ao mesmo tempo. O complementar da união é a intersecção do que falta no A e falta no B ao mesmo tempo. Os elementos comuns que faltam no A e faltam no B ao mesmo tempo. Isso que quer dizer complementar da união. Então, o complementar da união é a intersecção dos complementares, ok? E o contrário, se ele der a intersecção dos complementares, a intersecção de A com B é a união de A com B, o complementar da união, tá? O complementar da intersecção é o complementar da união e o complementar da união é a intersecção dos complementares, beleza? Tranquilo, galera? Bom, e assim a gente chegou no final dessa aula. Vocês viram que, apesar de ser um assunto simples, do seu conhecimento, com certeza, nós tivemos a oportunidade de retomar algumas nomenclaturas, alguns termos técnicos que realmente vão de encontro, vêm reforçar aí o seu conhecimento. Essa era a proposta, usar termos técnicos que são explorados pela banca. Espero ter colaborado com vocês, galera. Estamos juntos nessa luta, sabemos que não é uma luta fácil, simples, mas ela é possível. Por quê? Porque Deus está contigo, galera. E é na confiança desse mesmo Deus que nós marcamos um próximo encontro, porque só com a graça dele nós garantimos estar aqui. Um beijo, um forte do seu coração e até a próxima. Tchau. Clique lá